Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular do Enem 2020, prova amarela, questão 136, que diz o seguinte. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo de fontes de calor, como fogão, aquecedores, ou local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em um aumento de consumo de energia por quê? Letra A. Fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Letra B. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Letra C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Letra D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Ou letra E. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Bem, pessoal, deixei algumas fórmulas aí para lembrar, né? Que tem a ver com termodinâmica e com gases. Legal? Então a gente tem que analisar essa questão aí diante desses dois parâmetros aí. Beleza. Então olha só. Quando fala em termodinâmica e fala em máquina, a primeira coisa que você pensa é numa máquina a vapor, né? Então você tem uma fonte quente que manda calor para uma fonte fria, só que parte desse calor é transformado em trabalho. Isso é o que acontece naturalmente. Se você tem algo com uma temperatura maior, o fluxo de calor, né, calor justamente energia em movimento, essa energia tende a ir onde você tem maior temperatura para onde você tem menor temperatura. Tá? Então, por isso que você consegue gerar trabalho a partir disso também, porque esse é um processo que acontece com maior facilidade. Agora, se você quiser fazer um refrigerador, você tem que botar trabalho no sistema, porque o calor ir de uma fonte fria para uma fonte quente não é o que acontece de maneira espontânea. Você tem que botar trabalho no sistema aí, beleza? Então, o que acontece especificamente num refrigerador, tá? Digamos que você tem uma determinada quantidade de gás comprimido. O exemplo que eu gosto de dar, quem já foi bombeiro alguma vez na vida, é se você vai funcionar um extintor de gás carbônico, se você já viu em algum filme, extintor de gás carbônico funcionar, essa coisa toda, é que quando você funciona ele, você tem um cilindro com uma pressão enorme e essa pressão cai repentinamente, a temperatura cai também repentinamente. Então, tem que tomar cuidado até na hora de segurar o difusor, porque o difusor congela. Então, a primeira parte do processo é igualzinho o que acontece aí. Só que imagina, se você quiser fazer uma geladeira assim, você tem que ter uma quantidade de gás infinita. Você tem que ter alguma forma de reaproveitar o gás. Então, a expansão do gás é que acontece fazendo uma refrigeração na parte interna do refrigerador. Só que, caramba, você tem que aproveitar esse gás, você não vai jogar esse gás fora. Lembra quando era CFC, né? Que da camada de ozônio, aquela história toda? Beleza? Então você tem que ter um sistema fechado para esse gás. Aí você tem que fazer com que ele volte a ser liquefeito. Então você vai ter que fazer a condensação acontecer. Mas, gente, a gente não está falando que você precisa botar trabalho no sistema. É aqui que vai trabalhar o teu compressor. O teu compressor vai ter uma determinada quantidade de trabalho aqui. Mas se você tiver uma fonte de calor extra aqui, ó, se você tiver, deixa eu ver se eu mudar as cores vai ficar mais fácil você imaginar que eu estou colocando uma chama aqui, ó, vermelho, amarelo, tá? Você está com uma outra fonte de calor. Como é que você vai condensar alguma coisa se você está aumentando a temperatura aqui com a tua fonte de calor? Bem, você vai ter que aumentar a tua quantidade de trabalho aqui e teu compressor vai ficar sobrecarregado. Por isso é que você não deve colocar sua geladeira próximo de fontes de calor. Beleza? Agora que a gente acredita que está apto para responder a pergunta, que vai ser a letra D.
o que acontece é que durante a liquefação, a substância refrigerante no condensador vai exigir mais trabalho do compressor. É isso. Letra D, de Drosophila melanogaster, a mosquinha da banana é a resposta. Bem, pessoal, aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas e principalmente dá uma olhada na descrição do canal, que tem um drive cheio de recursos e aquele enorme abraço.